Muito boa tarde, olha só, tá começando aqui o Entre Família, que bacana, tá todo mundo aí reunido, como é que você tá? Tira essa vassoura, coloca de cantinho aí, minha filha, vamos sentar, vamos conversar, bater um papo gostoso? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol! Independentemente aí de como que tá a sua cozinha, a sua sala, o seu coração, estamos juntos, é assim que funciona a família, no meio da poeira, da vassourada, né, daquele boleto que chegou, É isso. colocaram você no SPC, não sabia, Ei, aí liga por notícias R$ 2, ruins, hein? R$ 2, aí chega, aí o boleto que não veio e tal, ou de repente você tá bem, teve aquela notícia boa, entrou o 13º, ou se você já negociou o 13º lá em janeiro, então essas coisas acontecem. Você fala assim, tem gente... E outra, a pior coisa é chegar do lado de alguém que se organizou e vai usar isso. Não, fala assim, que não, legal, já caiu o separei aqui pra investir e tal. eu vou investir e tal. Notícias boas. Ou aquela palavra que dói mais ainda, irei guardar parte dele. Investir, acho que é pior. Parte do quê? Mas tudo bem, a gente tem que lidar com essas coisas, né, Carol? É isso, até que um dia chegue boas notícias de vez. Mas por falar em boas notícias, em más notícias, você sabe que no cotidiano a gente precisa treinar para falar notícias ruins para os filhos, né, Cris? E não e às vezes não é fácil, porque a gente precisa absorver essa notícia, precisa administrar a notícia, que deverá passar para o próximo. Verdade. Por exemplo, a gente também está vivendo, às vezes, por exemplo, um luto, né? Perdeu alguém. Você mesmo está destroçado com o momento e tal. Mas, porém, você como adulto, como pai, como mãe, como avó, como tutor, né? vai administrando isso, mas mesmo assim você não está quase que 100% ali para dar aquela informação. Só que nós temos essa responsabilidade. E, às vezes, a gente não foi ensinado a fazer isso. Por quê? Será que a gente tem que criar uma historinha? Mas não, eu acho que tem que falar toda a verdade. A verdade está sempre em primeiro lugar. Agora, existem várias formas de dizer de que forma isso, né, pode ser dita, né? Cris, vivemos num luto coletivo, né? Luto coletivo, e eu acredito que eu esteja falando com pessoas aqui que perderam entes queridos, próximos, né? O esposo, quem sabe, o pai, a mãe. Como é que você passa uma notícia como essa para uma criança? Ai, cara, não posso nem pensar nisso. Não bate na madeira, sai correndo. Não podemos falar de morte aqui em casa. Não, isso aqui atrai coisa... Não. O que atrai coisa ruim é falta de informação. O que nós estamos... A nossa proposta dessa tarde é falar sobre o luto na infância, como a gente consegue passar essas notícias ruins para as crianças, e tem uma especialista para falar sobre esse assunto aqui. Bora lá, nos munir de informação. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, vai ter dicas especiais. Se você quiser abrir o coração, esse é o programa. Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui. O assunto talvez não seja fácil, mas a gente tem que estar aí para lidar. A Carol falou, olha, a questão toda é ter informação para isso. Mas, Cris, a gente vai ter que apagar essa pessoa? Não, tem que lidar com essas memórias boas. Mas como colocar isso? Porque a saudade também dói. Até que ponto posso chorar? Até que ponto eu tenho que mostrar minhas emoções, por exemplo? Será que eu tenho que esconder, ser forte? Esconder o choro. Mas será que a criança não vai ter uma referência de dor também no adulto? Como é que é a compreensão? Outra, dar nome aos sentimentos. Tipo, o que você está sentindo agora? E validar o sentimento da criança. Validar o sentimento da criança. Eu fico perguntando, Carol, quando você colocou aqui para o nosso Brasil inteiro e outros países que nos acompanham, eu queria perguntar como você, né? A gente vai ter uma especialista, óbvio, aqui, mas como você já teve que dar uma má notícia para uma criança, a questão da morte mesmo, você lidou com isso. Às vezes, como é que foi uma estratégia de você, porque a verdade tem um perfume, e às vezes você quer passar um pouquinho mais de segurança e o olho está tremendo. Você chorou junto, abraçou junto, você teve que chorar à parte. Como é que você lidou com isso? O povo tem que abrir o coração hoje também, né, Carol? Por favor, abre o coração. Como é que você dá notícias ruins para os seus filhos? Pode ser que você não tenha vivenciado o luto. Se foi o luto, por favor, compartilha com a gente a sua experiência. Mas se não foi algo aí relacionado a um luto, mas uma notícia ruim, também pode participar no programa de hoje para a gente consiga o máximo de participações aí, tá bom? Vai mandar no 0 operadora 12 98315 0249 12 983150249 para você participar do programa Entre Família hoje. Muito bem. Se não quiser se identificar, não precisa mandar um nome, não. Anônimo, a ideia é você participar, interagir, mandar no grupo da família. Vamos conhecer a nossa especialista. Ela já é prata da casa, né? O pastor também está aqui. Vamos lá. Tenha bondade, Carol. Com licença. Tenha bondade. Ele que está aqui, o nosso grande pastor. Receba Agora, o presente. eu sei que eu vou dar uma pausa só aqui no nosso assunto para registrar algumas coisas, porque o exemplo assim, esses dias eu fiquei me perguntando, Brasil, assim, ó, eu criei essa história de tupete prateado, né, tal, referência a Boquinha de Jolie, nosso George Clooney adventista, pensei, nossa, será que foi só uma visão minha? E essa culpa talvez estava pairando no meu coração, hoje passando aqui no camarim, a filha do pastor estava lá contando uma história.
que realmente a história do Tupete já não nasceu aqui, nasceu lá no lar, já tem uma contemplação. Então eu me senti muito mais aliviado de saber que não é só eu que tive essa perspectiva, uma questão primária na família. Um abraço para a Giovana, né? Giovana, um abraço por me aliviar, trazer essa questão toda. Agora eu fico tranquilo em falar do nosso Tupete prateado. Muito boa tarde, pastor. Você já pensou? O que eu vou dizer? Você já pensou no negócio eu vou dele? dizer? Você pode ignorar a verdade, pastor. Não, eu só tenho uma coisa para dizer. Gil, que bom que você tirou a culpa do Cris. Eu fico muito feliz, porque a culpa não é uma coisa boa. É isso. Fico feliz porque você está ali. E eu acho que eu não estou sendo grato com você. Agora, pastor, Eu mesmo. meus braços sempre estão abertos. Só eu posso falar a verdade A aqui nesse gratidão programa? presente. Só eu posso falar a verdade bom aqui, tá aqui. gente? Ninguém mais? O que é isso que tá acontecendo aqui? Para de falar com ele desse jeito. Daqui a pouco Obrigado, nós Carol. vamos ter que dar Obrigado. apoio psicológico. Obrigado, Porque obrigado. A felicidade nos olhos. É muito bom estar aqui mais uma vez. Esse que é um tema, assim, particularmente, a gente tem... É extremamente desafiador, estava conversando com a doutora, e reflexivo para a gente, né? Muito reflexivo, porque a gente, infelizmente, recebe uma sobrecarga cultural que nos dá... Primeiro que não é a nossa natureza, né? Nos distancia, né, de um diálogo aberto para falar sobre isso. Mas a Joyce está aqui com a gente, Joyce Lopes, psicóloga clínica, e ela também trabalha com tanatologia. Daqui a pouquinho você vai entender o que é tanatologia, vou deixar para ela explicar direitinho, mas é o estudo da morte, né? Estudo da morte, como a gente consegue se relacionar com este fato que é natural. Nós não naturalizamos a morte. Apesar de ser muito difícil, ela está aí para todos, né? Então, é importante a gente falar sobre esse assunto. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde. É um assunto que é um tabu, né? Faz parte, inevitavelmente, invariavelmente, da vida de todos nós em algum momento ou em vários momentos, e a gente não fala a respeito. Né? A gente não fala a respeito do luto, não fala a respeito desse processo, muito menos da morte, como você brincou ali, né? Ah, bate na madeira, não quero falar sobre isso, vamos mudar de assunto, mas é algo que a gente precisa tentar naturalizar na medida do possível, né? Para conseguir lidar melhor, tendo em vista que a gente não consegue evitar, né, essa situação em alguns momentos. E culturalmente a gente recebe muita sobrecarga, né? Eu lembro de situações na minha infância, de mitos que se criam, e isso vai trazendo peso, né? Eu não sei se eu citei da última vez que a gente tratou algo sobre o tema da morte, mas, por exemplo, eu vi velórios, né? A gente usa a expressão velório, né? Que é uma expressão popular, feito na sala da casa, por exemplo. Sim. E isso vai trazendo para a gente, né? Assim, a questão também de você ter que tocar, sabe? Eu lembro, quando eu fui para a faculdade de teologia, eu fiz uma matéria que era anatomia e fisiologia, que a gente pegava peças para estudar. Então, isso era né? Então, essa sobrecarga também, né, Joyce, vai trazendo para a gente uma visão dura, pesada, assim. complexa. É duro, né? A gente não está amenizando, mas é assim uma coisa... E o legal que o pastor colocou é que, por mais que agora a gente tenha falado das questões psicológicas, nós aqui no Novo Tempo temos uma visão sobre a morte de esperança, de onde viemos, para onde vamos e tal, mas a gente está falando agora, o pastor colocou, de várias famílias que têm várias versões do que é esse relacionamento com a morte. E às vezes nós temos aquela questão também, tipo, é um assunto que eu vou falar mais para frente. Só que a morte não marca hora, por exemplo, né? E nós não preparamos, como o pastor falou, a criança para esse momento. E acaba sendo traumático. O pastor estava descrevendo que, de repente, se você não conversou sobre morte, e é uma questão que vai acontecer com todo levou mundo... o filho para um velório. Aí, de repente, falar, ou até mesmo o ente da família. Sim. Aí, de repente, na sala de convivência, está ali, né? Boa parte está o velório acontecendo e aquilo fica aquele ato emocional. E aí, o pastor puxou esse gancho, eu fico, qual é o momento certo de falar com a criança sobre morte? Existe a verdade, mas existem etapas, porque você tem uma criança, às vezes, que está aprendendo a falar, você tem uma que já está ali fazendo aquelas perguntas do que é tudo. Qual é o momento que a gente tem que colocar essa realidade da finitude do ser humano, doutora?
Então, na verdade, o ideal é que a gente consiga colocar em alguns contextos do dia a dia, né? De uma forma mais natural. Quanto mais cedo, melhor, mas desde que a criança consiga ter um certo entendimento. Então, é importante falar numa linguagem acessível, simbólica, lúdica, para que ela tenha condição de entender, né? Alguns exemplos aí do dia a dia, da rotina, por exemplo, com relação a uma plantinha, né? Que você compra a plantinha e aí depois de uns dias ela morre, aquele vasinho acaba ficando vazio. São formas mais simples, mas muito funcionais para explicar esses pontos para as crianças, né? Elas conseguem assimilar. Inclusive, muitas vezes, os pais não precisam dizer isso depois. Quando se perde alguém, ou infelizmente algum membro da família, algo assim acontece, a própria criança associa. Fala, igual a florzinha, né, mamãe? Igual o passarinho. Então, eles têm essa capacidade de fazer essa analogia de uma forma muito interessante. E naturaliza, né? Eu não sei se foi a melhor estratégia, e depois de um tempo até que eu estava conversando com meus irmãos para saber se alguém ficou traumatizado da forma como minha mãe apresentou esse assunto para a gente, mas a minha mãe levou a gente muito cedo para um velório aleatório de uma pessoa que estava lá, tal, e chamou a gente no velório. Vamos lá no cemitério? Vamos. Nós morávamos próximo ao cemitério, tinha esse estigma do cemitério, né? Nossa, aquele estigma, meu Deus. Minha mãe, hoje nós vamos no cemitério, pronto, vamos lá. Aí fomos, olhamos, né, os locais lá, jazigos, né? E aí, tal, lemos. Aí fomos lá no velório, minha mãe falou, tá vendo essa pessoa que ela tá morta? Mas não parece que ela está dormindo? Não parece? Então, ela está dormindo e tal. E ela foi explicando para a gente. Não estou falando para você levar seu filho no cemitério hoje, mas eu acho que quanto mais naturalizar o processo, melhor. Porque, de fato, como o Cris falou, a morte não é algo que você consegue antecipar, né? Do nada, isso pode acontecer. E foi exatamente o que aconteceu com a Priscila. Ela está conectada aqui com a gente, ela vai contar um pouco da experiência dela. Ela é minha amiga, conheço ela há muitos anos. Pri, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Ela está conectada, vai falar um pouco da experiência dela. Está no trabalho, parou um pouquinho só para falar com a gente. Obrigada. Por nada. Boa tarde, Carol. Prazer, amiga. Prazer, amiga, conversar com você aqui. Conta Agradeço pela oportunidade também. Conta um pouco da sua experiência para a gente. Como foi aí perder os pais tão nova e como é que foi todos os processos? Vocês são em 4 irmãos, né? E cada um Sim. tinha uma idade diferente quando isso aconteceu. Sim. Vou contar pela minha ótica, né? De como eu atravessei esse momento difícil. Eu tinha 12 anos, a minha irmã mais velha tinha 19, nós éramos em 4, como você mencionou. Tinha o de 15 e o de 3 anos de idade, que era o menorzinho, que era ainda, minha mãe ainda amamentava ele. Então foi um momento muito difícil, porque meu pai faleceu aos 48 anos de infarto, eu com 12 anos. Eu me lembro que acordei de madrugada com a minha mãe pedindo socorro, pedindo ajuda, que ele estava passando mal, estava roxo, e a gente não sabia, não entendia o que estava acontecendo, não tínhamos telefone na residência na época. Pedimos ajuda ao vizinho, né? Gritamos, o vizinho chamou o SAMU, o resgate na época, e aí meu pai foi levado às pressas para o hospital. Minha mãe foi depois. Chegando lá, minha mãe soube que ele faleceu no meio do caminho, né? Que não puderam fazer nada porque ele já havia passado por outros 2 infartos, se eu não me engano. E aí a ficha não caiu, sabe? A gente ficou ali paralisado diante da situação, mas aí foi o enterro, o velório, tudo. Eu me lembro que eu ainda brincava com os meus irmãos, o de 15 e o pequeno, dentro do velório, assim, a gente correndo, não tinha noção do que estava acontecendo, né? A ficha vai caindo aos poucos, de fato, quando acontece o enterro, já dá aquela impactada, mas aí a gente não imaginava que viria. Após isso, 2 meses e meio, outra tragédia na nossa família. A minha mãe sofreu um acidente fatal de carro. E aí foi muito muito mais traumático, porque meus irmãos estavam no momento do acidente, o de 15 e o de 3, e tinha um amigo da família dirigindo esse carro, foram fazer um passeio no domingo. E aí eu lembro do telefone tocar, minha irmã na época já tinha um celular, o telefone tocou e recebemos a notícia de que eles estavam no hospital, que tinha ocorrido esse acidente.
E aí eu lembro que eu fiquei em casa, sozinha, com apoio assim dos vizinhos, e a minha irmã foi até esse hospital, que era numa cidade próxima aqui da região. E aí só depois que a gente soube que a minha mãe faleceu no local do acidente, que ela teve o politraumatismo, traumatismo craniano, foi assim bem feio mesmo o acidente. O condutor do carro só fraturou a bacia, e os meus irmãos que estavam no banco de trás, por um milagre de Deus, sofreram apenas escoriações, porque estavam sem cinto, né? E aí eu lembro que foi muito difícil, porque a minha irmã mais velha ficou encarregada de tomar conta do enterro. Eu lembro que eu separei uma roupa para minha mãe, mas achando que era para a saída dela do hospital. Foi muito impactante, assim, foi bem difícil, como todo mundo pode imaginar. Foi muito perto um do outro, né? Foram 2 meses e meio contados. E aí, a gente não tinha apoio da família, porque não temos familiares próximos. E aí era só nós e Deus mesmo para nos ajudar, para entender toda essa situação. Mas aí a gente já teve que, da noite para o dia, acordar, chacoalhar a poeira, né? Vamos lutar, vamos para a luta. A gente tinha um menor para cuidar, de 3 anos. A minha irmã já trabalhava fora, o meu irmão de 15 também, então eles foram provedores. Eu fiquei com a parte de cuidar da casa, estudar, cuidar do meu irmão menor. E eu lembro assim que todo mundo ficou, só que a gente nunca sentou para conversar sobre esse assunto, né? A gente sentiu, mas cada um acho que se calou ali no seu sentimento, cada um ficou quieto. Mas graças a Deus, hoje somos adultos, né? E cada um está cuidando aí da sua vida. Não é fácil. Eu acho que o luto, ele não passa. A gente vai se acostumando, né, com a ausência da pessoa. A saudade é grande. E eu não sei mais, assim, o que dizer. Eu só posso dizer que é só Deus para explicar. É isso. Estarmos aqui hoje. É isso. E quem conhece a Nani de perto, assim, eu conheço o nome dela, até estranho falar Priscila, né? Quem conhece a Nani de perto sabe que ela é uma pessoa extremamente alegre. A gente senta, a gente conversa, a gente ri. Você não imagina a história, a trajetória desta mulher. É mulher, porque muito nova, ela assumiu uma casa, assumiu a família. Então, a sua irmã tomou o papel, né, de pai, você de mãe da casa, e vocês assumiram a família ali e resolveram a situação e vai passando adiante. Hoje você é uma excelente mãe, né? Conforme a gente já sabe. A nossa entrevista não tem tempo da gente conversar mais sobre esse assunto, mas o pastor quer fazer uma pergunta para você para fechar, né? Na realidade, eu queria compartilhar. Priscila, ouvir você assim muito... Deixa, a gente estava se olhando aqui, né? Muito forte o que você falou. Eu não sei quais são suas crenças a respeito disso, mas eu queria dizer 2 coisas só. Uma é que o Espírito de Deus, ele sempre está presente para consolar. E Deus não deseja dor e sofrimento. Existem várias causas. Isso já passou, por isso que eu estou te falando isso hoje. E a segunda, não sei o que você acredita, mas nós acreditamos que os laços que um dia existiram só foram interrompidos. E eles um dia serão resgatados para sempre. Isso é o que a gente crê. Então, estou compartilhando isso. Se fosse naquele momento, eu não falaria isso para você. Eu acho que eu só abraçaria você e diria, chora. Mas eu acho que eu devo compartilhar isso com você. E que o Espírito de Deus continue consolando. Sempre, sempre a toda a família, tá bom? Amém, amém, obrigada. Nani, muito obrigada, viu? Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Por nada, tchau, tchau. Tchau, boa tarde. É isso, a história da Priscila é muito forte, né? Muito forte mesmo, porque eles não tiveram tempo, acho que essa é a palavra, né? Tempo, espaço para viver o luto, porque eles precisavam agir da melhor maneira possível. E ela não contou porque o tempo não permite, mas o Alan, que é o mais novo, que tinha 3 anos na época, foi o que mais sofreu e até hoje, né, se pensar na estrutura que cada um construiu com a sua família, ele é a pessoa que mais sofre diante
da história deles, né? Quanto menor, o impacto é maior ou não? Não tem a ver com a idade, tem a ver com as responsabilidades, com a visão que você tem no momento. Na verdade, a gente acredita que não. A questão é o vínculo, né? Então, subentende-se que uma criança que está, por exemplo, mamando ainda, ela tem um vínculo muito forte estabelecido com a mãe, por exemplo, naquele momento, né? As pessoas sempre perguntam muito com relação ao luto de um modo geral, qual é a pior perda, enfim, mas na verdade não está relacionado, né, a grau de parentesco, a esse tipo de situação, mas sim a vínculo afetivo. E cada luto é único. Então, por exemplo, eles estavam vivenciando 2 processos, são 2 dores diferentes, né? Uma dor pelo pai e uma dor pela mãe. Em intensidade, em forma de lidar com isso, né? As fases do luto que isso proporciona é muito diferente de uma perda para outra. Então, realmente foi algo muito difícil, muito abrupto, e todos eles estão de parabéns por ter tido força, né, com a graça de Deus, de superar esse momento. E Joyce, um exemplo, uma bomba, né? Uma Muito bomba ali, ela em abril, 3 meses depois, a mãe, de uma forma complicada, correndo risco dos outros irmãos que estavam no banco de trás também. E ela falou que estão levando, o luto é algo, a dor, né, segue a saudade, mas eu fico perguntando assim, e ela falou, a gente até hoje não falou sobre isso, né? E não tem como cobrar deles uma estrutura, porque que rede de apoio se todos enlutados, que ensinar e tal. Nesse caso, ela falou, nossos parentes, todos de longe, ainda bem que tinha já 2 maiores, né, um de 19 e um de 15, ainda provedores, né? Então, de repente, você vira uma chave, onde você tem toda a responsabilidade de uma criança de 3 anos, eles se abraçaram, se ajudaram nesse quesito, porém sem ter um protocolo e tal. Mas agora que passou, por exemplo, algumas pessoas também passaram por isso, estão vencendo, estão no processo, mas ainda não conversaram. Sempre há tempo de abrir essa caixa. Ela falou que ainda existem dores e tal. Nesse quesito, seria legal fazer algo em grupo? O que você aconselharia como profissional? Vou fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Você está querendo saber a resposta, também se você tem alguém vivenciando isso aí. Já a Joyce vai conversar com a gente. Se você está com o coração aí, né, querendo colocar alguma pergunta, manda para a gente. DDD 12 98315 0249. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Muito bem, estamos de volta no Entre Família e aqui na nossa família nós falamos de tudo. Você viu essa história da Pri aí, né? Olha, toda essa questão toda familiar, 4 irmãos ali, com o luto entalado aqui, tendo que ser agora pai, mãe, provedores e tal. Vamos falar um pouquinho? A Joyce ficou com essa pergunta já agora, ela vai falar para você. A gente tem notícia boa para você. Todo mês tem promoção especial na Gravadora Novo Tempo. E agora é o quê? Parabéns para você. É o aniversário da Gravadora Novo Tempo. E eles levaram essa música a sério, hein? Falando de música, as músicas que tocam o seu coração. Parabéns para você. E é para você que existe a gravadora. Toda e qualquer promoção é para você. Todo cantor, né, que vem fazer parte do casting de cantores da gravadora é para chegar a um público maior, né? Tocar corações. Cris, já que é o aniversário da gravadora, o que eu ganho? Olha só, nesse mês de aniversário da gravadora, todo e qualquer produto por 50% de desconto. Tem até 50% de desconto. Exatamente. Então, ó, tem produtos que vão ficar até pela metade do preço. O que eu tenho que saber, Cris, para poder ligar? Você vai ligar 0300 789 1111. Preço de ligação local. Inclusive tem um cupom de desconto. Durante as semanas, aí você vai ver na TV Novo Tempo alguns programas com esse cupom. Quer pegar o cupom? Vou falar para você, tá? Pegou a caneta? Não tem caneta nada, é fácil esse cupom. Cris, fala, desentala aqui que eu quero comprar um presente especial aqui em casa. É família. Aí você pode escolher aí CD, DVDs, tem camisetas, tem agora esse avental bacana do Vida e Saúde, você gostou? Tem aquela agenda de oração, do Lugar de Paz. Tem muita coisa, tem canecas, camisetas as mais variadas, da gravadora, da TV aí, ó. Só para você usar, legal, para você sair. Eu tenho camiseta da gravadora em casa, o símbolo da Novo Tempo e tal. Aonde eu posso acessar para ver? novotempo.com/loja, novotempo.com/loja ou liga 0300 789 1111, preço de ligação local. Cris, você pode ter um WhatsApp, mas como é que funciona o WhatsApp? Olha, a única gravadora do Brasil que liga para você. O que é? Tem uma gravadora que liga, você pode até agendar aí um horário para o pessoal te ligar. Como é que funciona? Você manda me liga para o WhatsApp que eu vou passar para você agora, 12 98 100 4302.
Vamos lá, vamos repetir? Anota o WhatsApp, coloca gravadora, que a gravadora vai ligar para você. 12 98 100 4302. Manda, me liga, que a gravadora vai ligar para você. Tudo bom, dona Joana? Eu vi aqui que a senhora quis me ligar aqui e tal. O que a senhora quer? Ah, eu quero comprar esse produto que eu vi no site, vi esse também. Tem cupom de desconto? Tem, família. Aí você vai ganhar um desconto especial porque você é nosso telespectador. Novo Tempo, né? Aqui o canal da Esperança, gravadora, as canções que tocam o nosso coração. Fechou? Combinado? Parabéns, gravadora. Durante todo esse mês de aniversário, você ganha presente. Bom demais. Bom demais. Gosta assim, quando é aniversário do outro, quem ganha presente sou eu. Ah, que bom é isso? demais. Inclusive, é o seguinte, quando você fazer Eu acho aniversário, que podia ser me uma dê cultura, presente. com graça. Aniversário, pastor, o dia que o senhor fazer Você já aniversário... sabe minha data, né, Cris? Já sei. E vamos ter uma festa especial. Carol, ele já sabe a nossa data. Bom, né? eu não vou estar aqui. Um dia e depois o outro. Felizmente é férias. Mas né? a gente passa o endereço. Ou passa o número do Pix, que ele gosta. Pix. Uma das coisas que eu falei com a diretora, É. que era saltar de paraquedas, já deu tudo certo. A outra é a questão do aniversário de vocês, que a gente está combinando. Aí É tem que ser- não vou estar se- aqui, porque vai estar Não, todo mundo de férias, que é um momento que... Olha, vocês vão estar aqui. E Ó, com mas ó, muito certeza obrigado. Ó, aqui, ó, levo aqui. vai dar tudo certo. Confia. Agora, sabe quem que eu levo aqui no meu coração? É você que está abrindo o coração aí para falar com a gente. Daqui a pouquinho a psicóloga vai responder aqui a pergunta do Cris. Eu sei que você está aqui, ó. Eu sei que você acompanha, você fica ligadinho. Vira um bloco, você está aqui, ó, só esperando com papel e caneta na mão. Mas você também é prioridade aqui para a gente. Carol, Vamos de interação, é isso? Vai chamar? Vai chamar? chamar, mas pode falar. Não, eu só quero ler o texto Venha. porque ela usou uma ilustração lá no começo de como falar da planta, né, da plantinha. E eu lembrei desse texto que está no Salmo 90, 5 e 6, explicando sobre a brevidade da vida, sobre o tema da morte. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva, ou a plantinha, que floresce de madrugada viceja, tem vida, floresce e à tarde murcha e seca. Então essa é uma Ciclo da vida. metáfora bíblica, né, a respeito exatamente, eu acho que foi muito próprio que você falou, Joyce. Muito bom mesmo. E é isso, você aqui no Entre Família, senta, abre o coração. Vamos lá, você sabe que aqui a gente fala de tudo, hein? Não tem tabu não, não tem essa não. Vamos falar sobre esse assunto que eu sei que não é fácil, mas quem sabe você compartilha aí alguma informação. Tá chegando aí com a gente aí, e é anônima, não tem problema, né, Cris? Verdade. Olha, está chegando aqui. Acho que tem que dizer a verdade, logo quando acontece, pois sou um exemplo de que mentir ou esconder da criança é traumático. Minha avó paterna morreu, eu tinha 5 anos e só fui descobrir aos 9. Me revoltei com todos da minha família e até hoje, com 35, não superei, pois me tiraram o direito de me despedir dela. Uau! Forte. Forte, né? E aí a gente tem aquela questão toda de que realmente a gente não está aqui apontando o dedo para os parentes, porque às vezes a desinformação, não saber como lidar, olhar para a inocência da criança, não saber traduzir, chegar, mas a verdade é sempre a verdade, né? Sim, a verdade ela é extremamente necessária nesse caso, né? É muito difícil, com certeza, você estar ali também no seu momento de dor, no seu momento de sofrimento, tem um amor incondicional por aquela criança e a gente tem uma tendência de achar que a criança não vai dar conta, não vai entender, né? Eu queria até dar um exemplo, eu fui procurada uma vez por uma pessoa que a criança tinha perdido o pai há 2 anos e não sabia que o pai tinha falecido há 2 anos, né? E aí eles gostariam, nessa situação, que eu ajudasse a dar essa notícia de 2 anos. Então é muito complicado, porque a gente ouve, né, o exemplo que a moça mandou e acha que é uma coisa que não acontece. Mas acontece, as pessoas falam que está viajando, que está a trabalho, uma série de questões. E o trauma de descobrir isso tão tardiamente é realmente muito grande, né? Então o ideal é sim que a gente fale a verdade, numa linguagem proporcional. Às vezes um membro da família, ou um profissional, ou um membro da instituição religiosa que esteja mais preparado, mais estruturado para auxiliar, porque de repente não vai ser, por exemplo, a mãe, o pai, porque não tem condições, mas pode ser uma outra pessoa próxima, que tem uma afinidade, um carinho com a criança, para estar dando essa notícia, né? Para estar explicando de uma forma calma e numa linguagem acessível para ela, porém realista, como foi mencionado. Eu acho que eu devo dizer só uma questão assim para ela, né, para a telespectadora, né?
é válida essa dor, né, Joyce? Isso é muito, a gente não tem noção. Às vezes quando a gente diz assim, eu entendo, a gente não entende, né? Aquilo que a gente estava conversando antes aqui. Mas é importante a gente pensar no seguinte, queria dizer para você que mesmo que você não tenha tido a oportunidade vou olhar para aqui, mesmo que você não tenha a oportunidade de ter se despedido, queria dizer que nós cremos aqui, segundo a palavra de Deus, que você terá a oportunidade do reencontro. Por mais duro que tenha sido a perda da oportunidade da despedida, e eu entendo isso, né? Estar ali, mas que de alguma forma essa crença da oportunidade do reencontro traga para você cura, conforto e te encha de esperança, tá? Muito bem, muito bem. E o povo não para de participar, é um assunto que a gente tem que falar em família. Vamos ver de onde está vindo a participação? Carol, é a Denise que está participando com a gente. Denise, da Bahia, e ela abre o coração aqui para a gente. Olha, passei por essa situação quando meu pai faleceu. Tivemos que falar para minha sobrinha e os pais dela que queriam dizer de uma forma lúdica que o avô tinha virado estrelinha e estava brilhando lá no céu. E eu achei melhor dizer conforme relata a Bíblia. Mas após eu mesma falar, ela começou a chorar muito e os pais disseram que eu não deveria ter contado conforme a Bíblia e sim conforme eles queriam, porque assim ela não teria chorado. Daí eu fiquei constrangida, mas não me deixei abater, pois falei a verdade. A Denise, ela tomou uma decisão e, né, e ela fez exatamente aquilo que a gente acredita que é o ideal, né? Falar a verdade para a criança, conforme aquilo que nós também acreditamos aí numa visão bíblica, né? Mas você, por exemplo, como profissional, isso me fez, não julgando a Denise, enfim, ela fez o que era o correto, né? Sim. Mas digamos que você não é o pai e a mãe da criança direto, né? Por mais que eu tenha essa proximidade, quem sabe, com uma sobrinha minha, eu não me sentiria confortável de ir à frente, acima daquilo que os pais poderiam dizer. Eu não sei se isso é correto ou não, como agir numa situação como essa. Eu acho complexo, difícil, não sei. Na verdade, como a gente tinha mencionado, o responsável ele pode delegar se ele não se sentir apto, né, para estar falando. Mas pegando esse exemplo que ela deu, da estrelinha, muita gente utiliza isso e acha que é bacana, enfim. Mas do ponto de vista psicológico, acaba não sendo, né? A gente tem situações, já atendi em consultório, inclusive, de crianças que recebem essa versão, né, da estrelinha e elas desenvolvem alguns problemas, como terror noturno, por exemplo. Porque a criança pensa assim, eu amava a minha vovó muito, mas eu não quero virar estrelinha, então eu não vou dormir. Então acontecem várias coisas. A gente precisa entender que aquilo que a criança não entende, ela imagina. Ela completa essas lacunas através da imaginação, né? E a imaginação de uma criança, ela é extremamente, né, abrangente, ela é ampla, então a gente não sabe de que forma isso vai estar ali para ela. Então, explicar a realidade, né, física, o que aconteceu fisicamente com aquele corpo, com aquela pessoa, é importante. E como a gente tinha colocado, né, as famílias darem também aí essa vazão da questão espiritual, né? Cada um de acordo com a sua crença, de acordo com aquilo que é praticado, colocar esse ponto de vista, que é muito importante, ajuda a fortalecer, traz muita esperança, como o pastor mencionou, né? E faz sim com que a criança consiga entender de uma forma mais clara. E ela é plenamente capaz de entender essa associação entre as duas coisas, entre a questão física e a questão espiritual. E chorar não tem problema, né? Porque ela disse, olha, ela chorou, os pais falaram, nossa, agora ela chorou. Não há como não chorar, né? É importante, algo triste, né? É algo importante. Além da gente ver o choro como algo curativo, como algo saudável, é uma expressão de dor, tá doendo. E a gente precisa naturalizar isso, inclusive os pais, né? Tem muito essa questão de, eu perdi aqui o familiar, mas eu não posso chorar na frente do meu filho. Não, eu posso sim. E eu devo até chorar na frente do meu filho. Por quê? Não desesperadamente, mas se eu estiver ali num estado emocionado, porque o meu filho vai se sentir permitido a expressar essa emoção também. Ele vai entender que ele também pode chorar. E aí se a pessoa falar, nossa, mas mamãe, papai, por que você está chorando? Estou chorando porque está doendo, estou chorando porque eu estou com saudade, estou chorando porque o que aconteceu foi muito triste.
Isso faz parte da vida e ajuda a criança a sentir que ela também está validada a expressar suas próprias emoções. E, Joyce, existem algumas estratégias para que a gente consiga falar sobre o luto com as crianças. Vamos mostrar para o pessoal de casa na prática essas estratégias? Vamos. Você trouxe aqui alguns bonequinhos que eu achei fantástico, lindo demais. Eu queria até falar, né? Eu acho que tem até uma etiquetinha atrás aí desses bonequinhos. A gente começa por onde? Por aqui, né? Primeiro, né? Sim. Vamos trabalhar aqui. Você pode ficar desse lado aqui? Tá certo. Isso. Tem algumas telas que vão aparecer na sequência, mas a princípio a gente vai mostrar aqui algumas estratégias de como contar para as crianças esse processo do luto, né? Fala um pouco desses itens que você trouxe aqui pra gente. Tá. A gente trouxe o relógio das emoções, né? Que a criança ela vai conseguir apontar aqui de forma lúdica qual carinha, qual emoji que representa o que ela está sentindo no momento. Então a gente precisa entender que o luto ele tem as suas fases e que, por exemplo, a questão da raiva, da tristeza, do medo, tudo isso faz parte desse processo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, Joyce. A produção falou que está numa ordem. Qual é a ordem, então, aqui? Olha, eu estou aqui, mas não está numerado. certo. Primeiro elabore uma nova rotina, é isso? Como a gente Sim. faz para elaborar uma nova rotina dentro dos itens que foram apresentados aqui? Tá. A questão da elaboração da rotina significa que no sistema familiar, aquele ente que partiu, ele tinha uma representação, ele tinha um papel naquela rotina da criança, né? Vamos pensar num pai, numa mãe que levava para a escola, para natação, enfim. Então, essa criança, além dessa perda, ela perde a rotina, de certa maneira. E aí ela precisa entender, por exemplo, quem vai substituir esse papel, né? Então a gente tem, por exemplo, na família terapêutica, os personagens. E aí de uma forma lúdica a gente vai representando para ela, né? Quem que vai substituir? O papai vai poder levar para a escola, né? O papai vai poder ajudar nisso, a vovó também vai ajudar, a vovó vai contribuir. Quando você for para a natação, é ela que vai te buscar. Então, é uma forma simbólica da gente estar mostrando. Que ela consegue enxergar aqui nos bonequinhos, digamos que ela tenha também lá bonequinhos, né? Pode ser que os pais não tenham esses bonequinhos tão bem feitos aqui, né? Mas aí você vai mostrando, olha, agora como é que vai funcionar? Papai levava você para a escola sempre, todos os dias, não está mais aqui com a gente. Sim. Faleceu. Pronto. Quem vai levar agora é a vovó. E aí mostra um bonequinho e pode dessa forma ir apresentando para a criança como vai ser essa nova rotina que é muito importante para elas, porque né? ela traz essa preocupação também, né? Sim. Além da dor, da saudade, da tristeza, como as coisas vão ficar agora? Tem crianças que elas até trazem a preocupação financeira, que é algo que não está ali, né, no cenário delas, mas elas pensam, eu penso como que agora a mamãe vai pagar as contas. Então a gente precisa mostrar para elas que vai ficar tudo bem, que as coisas vão se organizar através dessa nova rotina. É isso. E abrir, né? Falar a verdade para eles, abrir inclusive essas questões financeiras. Vamos então para a segunda tela aqui, vamos falar sobre como reforçar as lembranças positivas. É importante voltar nesse assunto, porque muitas vezes as pessoas, não vamos falar mais sobre esse assunto. Sim, isso até responde, né, de certa forma, a pergunta que havia sido feita pelo Cris anteriormente, que sim, é extremamente importante a gente rever lembranças, ver fotos, cartas, vídeos, falar sobre a pessoa, né? Algumas famílias tentam apagar, né, de certa forma, do cenário. Fotos, vamos tirar as coisas dele mais rápido para evitar o sofrimento, possível. né? Para evitar o sofrimento. Mas a gente entende que, principalmente para a criança, o contato com essas memórias é muito importante e é muito saudável, porque representa que essa pessoa que partiu me deixou muito. As heranças que ela me deixou, que ela fez por mim, os momentos que eu vivi, que ninguém tira, né? Então, ter isso mais palpável, mais visível nesse momento, ajuda muito a lidar com a dor. E pode falar, pode chorar junto naquele momento, e quanto mais contato ela tiver com esse processo, mais vai cicatrizando aquela dor que é inevitável, né? Sim. Então, podemos sim sofrer. Vamos então para o próximo passo de como você pode falar com as crianças sobre o luto. Como será que elas conseguem elaborar, né? A próxima é sobre recursos lúdicos. É isso, e exatamente isso que você estava usando, por exemplo, aqui, né? Exatamente, a gente trouxe, né, os recursos aqui que a gente usa em consultório, né? Você estava mostrando, mas são que é o simbólicos. relógio das emoções. Isso, existem outras formas, por exemplo, o pai pode desenhar aqui as carinhas, né, com o filho em casa, enfim. Lá em casa a gente tinha adesivos, Sim. sabe desses emojis aí? Sim. Você tá como hoje? Aí a criança lá, pá, colocava lá, Esther, tô assim, tô brava, hein? Pronto. É uma forma bacana de simbolizar e de naturalizar as emoções, né? Porque a gente tem uma tendência a colocar emoções como boas ou ruins.
emoções. E emoções são só emoções, né? O que vai ser bom ou ruim é o que a gente vai produzir a partir delas. Então, a gente tem a representação dos bonequinhos, né? Eu trouxe uma família terapêutica, mas a gente trabalha com vários modelinhos, tentando incluir aí a diversidade, né? A representatividade de cada família. E aí, aqui a gente tem esse joguinho que ajuda a criança a identificar as emoções. Tem algumas cenas, e aí é perguntado para a criança qual a emoção que ela associa a isso, o que ela sente a respeito, né? Tem mais um materialzinho aqui que a moça... Podemos mostrar? É tudo parte da questão lúdica, né? Vou Isso. colocar aqui de lado. Que Esse tem- joguinho é muito legal. As minhas filhas fizeram no psicólogo há Sim, muitos anos ele atrás, tem umas atividades simbólicas, né? Para a criança, por exemplo, associar aqui o que ela está sentindo, né? O pensamento com o sentimento que isso gera, de alguma forma, né? Com relação ao luto. Ela está, de repente, fazendo ali uma associação sobre as coisas que ela sente, entendendo que essas emoções, elas fazem parte desse processo. E que isso que ela está sentindo, naquele momento, de certa forma, é esperado. Eu achei legal, né? Olha, como você... O que você está pensando nesse momento? E aí ela entender que tem uma ligação com o sentimento faz com que ela tenha mais fluência aí nessa linguagem emocional, né? Que é muito Sim. importante. Aí aqui a questão dos desenhos, né? Das emoções, que entra no que você falou, mais ou menos, dos adesivos. Né? A criança Escreve ela as pode carinhas. desenhar o que significa para ela, né? Como que ela representa cada emoção. Isso é bem interessante também. E essa questão da escrita, porque em muitos casos não há, principalmente agora, infelizmente, né? A oportunidade da despedida, mas a gente precisa de um fechamento simbólico, né? Para se organizar. Então, de repente, escrever uma carta com aquilo que você gostaria de ter dito, com aquilo que você está sentindo para essa pessoa, é muito importante, ajuda a gente a se sentir mais confortado e, ao mesmo tempo, a se reorganizar do ponto de vista cognitivo. Então, essa é uma dica, por exemplo, para quem não teve a oportunidade de se despedir dos entes queridos. Sim. No momento pandêmico, muitas pessoas não puderam nem fazer velório, nem nada, né? Sim. E aí pode escrever essa carta final, né? Colocando para o exterior aquilo que você desejaria falar para aquela pessoa. É uma forma. Sim, porque nós precisamos, a gente precisa de fechamento de ciclo, né? A gente precisa entender que algo se encerrou. O velório, aquela ritualística toda, normalmente exerce em parte essa função. Sim. Mas como nós não estamos podendo em algumas situações, ou às vezes por vários motivos, né, ainda não foi o suficiente, é sempre bom expressar aquilo que você sente, colocar ali de uma forma espontânea, aberta mesmo, né, com as palavrinhas da Pode criança. ser escrito ou desenho, é isso? Ou desenhado. É isso, essa é a opção. Isso, temos aqui também essa opção da criança fazer um desenho. Esse desenho expressa, por exemplo, do que ela sente falta, né? Que momento ela relembra mais, qual o momento mais difícil. Porque é claro que o amor e a saudade são contínuos e de todos os dias, mas a gente sempre tem alguns momentos ou situações que nos fragilizam um pouco mais. Claro, boas memórias, né, são importantes. Próxima opção aqui para você, se achar necessário, se todas essas opções aí não forem suficientes para você, olha lá, presta atenção aí na próxima dica, na tela, próxima dica, procure ajuda profissional. Sim, é extremamente necessário essa busca pela ajuda, principalmente porque a gente precisa pensar que todo aquele sistema familiar está em sofrimento. Cada um está vivenciando o seu próprio luto, a sua própria maneira, de acordo com as suas próprias condições. Então, às vezes, eu, no meu sofrimento, não vou ter condição de lidar com o sofrimento do meu filho. E aí, nesses momentos, existem os profissionais que podem estar auxiliando da melhor forma, né, nessa elaboração, nesse processo, porque o luto ele é um processo, ele tem um período, né, ali mediano para reorganização. O amor, a saudade, eles vão conviver com a gente por muito tempo, para sempre. Mas a dor, ela pode ser amenizada. Qual e é o isso que a período gente tenta saudável para uma pessoa vivenciar o luto? Só para saber, olha, realmente, olha, faz tantos anos que essa pessoa perdeu o esposo, a mãe, o pai e não passou o luto. Qual o período saudável? Que você fala, não, ok, está dentro do processo. Não tem um tempo exato, mas estima-se que o primeiro ano seja fundamental, né? Aí, a partir de 2 anos, já gera uma certa preocupação, a gente já se preocupa e já começa a levar em conta a possibilidade de um luto patológico, né? Então, assim, 1 ano é muito comum porque são as primeiras datas, os primeiros aniversários, todo esse momento faz com que a gente se fragilize um pouco mais, né? Então, a gente tem momentos de oscilação. O processo do luto, ele não é linear, né? Ele tem seus altos e baixos.
Então, o primeiro ano, com certeza, é um momento mais difícil, mais delicado. É isso, e tem que buscar ajuda mesmo, de fato, viu? E por falar em ajuda, olha, no próximo bloco você vai ter aqui a presença de uma pessoa que faz parte de uma ONG, que desenvolve um projeto muito, mas muito legal, que é uma ajuda, é uma mão de apoio, um colo, um ouvido para aquela pessoa que está vivenciando o luto. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, na volta tem essa interação, esta informação, e tem você aqui também, viu? Já mandou sua pergunta? Já mandou aí a forma como você está lidando com essas questões? Como é que você fala com as crianças referente a situações difíceis, como, por exemplo, a morte, tá? Daqui a pouquinho você aqui no Entre Família. É rápido o intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, estamos aprendendo aqui a falar com as crianças sobre a morte, a colocar esse assunto, aprendendo a lidar também com a vida, como as coisas funcionam, a questão de ter uma linguagem adequada. Agora, existem pessoas que se unem em prol de ajudar o próximo, aquela pessoa que está realmente não tem para onde ir. E aí surge uma ONG. Eu acredito que a ONG, ela surge no coração de algumas pessoas que se unem em prol desse amor de ajudar o próximo. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a ENA, Espaço Âncora, que tem essa missão, como a Carol falou no bloco passado, de estender a mão para aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, né? Inclusive unindo profissionais nesse ideal. A gente vai falar um pouquinho agora com a Dora, ela que é psicóloga, biotanatóloga, inclusive vai explicar um pouquinho mais sobre a tanalogia, essa questão também agora do bio, né? Que não é só relacionado à morte, mas também relacionado à vida. Dora, muito boa tarde para você. Primeiramente, muito obrigado por atender o nosso chamado. Já levanta uma bandeira muito especial. Obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Muito bem. Antes de falar um pouquinho, Dora, da ONG ENA, né? Fala pra gente agora dessa questão toda da biotanatologia. Tá. Então, assim, a formação, né, a graduação é em tanatologia, mas o profissional tanatólogo, ele atua normalmente com o paciente terminal. Então, aquela pessoa que está morrendo, então é auxiliar essa pessoa no morrer, né? Então, ajudá-la a entender essa finitude. Então, esse é o tanatólogo. Agora, o nosso trabalho, ele entra para o lado da vida, por isso somos bio, porque nós trabalhamos com as pessoas que estão em luto, que perderam um ente querido, um pet, uma gestação interrompida, às vezes uma doença incapacitante, perde a visão, é uma amputação. Então, é assim, ajudando essas pessoas no entendimento do processo do luto para ressignificar a vida, aprender a viver agora com esta falta ocorrida. Então, por isso, o bio está na prova. Boa tarde, Dora. E agora conta um pouco pra gente sobre esse espaço tão especial que acolhe tantas pessoas. Acredito que há 4 anos, é isso que vocês estão aí 18. abençoando outras pessoas? 18, é isso? 18, é como ele falou, né? Nasceu realmente no nosso coração. Nós éramos um grupo de profissionais, né, da área da saúde, de vários setores, privados, públicos, e começamos a ter grupos de estudos, aquela coisa de amigos profissionais, e aí nós tínhamos uma demanda no nosso trabalho muito grande de luto. E quando os assistidos, né, onde nós trabalhávamos, vinham no Rio, né, eu na época trabalhava com criança com câncer, então as famílias ficavam sempre aonde a gente encaminhar, onde receber um apoio, né? E aí essa inquietude é que acabou fazendo com que a gente fundasse a ONG ENA Espaço Nossa Âncora. E aconteceu em maio de 2003. Acabamos de fazer, então, 18 anos. Olha aí que coisa linda. E olha só, Dora, esse amor, né, vai crescendo. Você sabe que o amor não se mede e as estruturas de uma ONG não têm limites, né? E aí eu vi que vocês estavam aí surgindo através da dor, da demanda da dor do próximo, né? E o nosso programa hoje é justamente ajudar os pais, a rede de apoio, avós, enfim, a nós lidarmos com as crianças. Eu estava lendo aqui que há 3 anos atrás vocês atendiam apenas adultos. Como é que foi essa transição? Isso. Mais uma vez o coração dizendo, vamos lá, hein? Tem mais uma missão. Exatamente. Na verdade, o nosso estatuto, né, desde a fundação, ele só contempla realmente o adulto, a partir de 18 anos. Sempre foi assim. Mas, né, como você mesmo já citou, de uns 3, 4 anos mais ou menos para cá, a gente começou a ter uma procura por atendimento infantil.
Mas não era, né, o nosso nicho, mas fomos saber como que a gente poderia fazer isso sem ter que mudar o estatuto, a questão da criança, do adolescente, do ECA e tudo mais, né, que são regras específicas. E aí nós, junto à prefeitura, nós obtivemos a resposta de que, como não existe outro local que prestem essa assistência, né, aqui na comunidade, não só em São José, mas como no Vale do Paraíba, né, no todo, então que nós podíamos atender mesmo não tendo que alterar o nosso estatuto. Então, aí desde então nós passamos a atender também as crianças. A princípio, a partir dos 6, 7 anos, agora nós já estamos atendendo com os 4 anos. Então, a criança que já consegue, né, verbalizar, consegue falar melhor sobre o que sente, então a gente atende. Mas o atendimento infantil é feito somente presencial, né? Por conta que a Joyce explicou, a questão do lúdico, né? É feito jogos, enfim, todas umas ferramentas diferentes. O adulto a gente atende tanto presencial quanto online. E quais são as principais dicas que vocês oferecem aí para os pais, né? Eu acredito que vocês tenham aí diversas ferramentas, né, lúdicas para falar com a criança, mas quem sabe os pais também saiam dali com uma bagagem de informações para que eles consigam aplicar essa realidade na casa deles, mesmo sem essas ferramentas todas, né? Quais são as principais dicas para pais que queiram passar essa informação? Na verdade, quando eu falo de ferramentas, são mais umas questões... Oi, vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, tudo certo. Fala para esperar um pouquinho, que daqui a pouquinho você atende. Pois eu já desliguei. Então, na verdade, a gente fala assim que, na verdade, é mais ou menos como técnicas, né? Então, é escrever, aí depende muito da idade, né? Então, cada criança a gente vai tratar com a particularidade dela, inclusive dentro da forma com que ela possa... O entendimento dela, a altura desse entendimento. Então, a criança que já escreve, a gente ajuda fazendo cartinhas, né? Caixas de lembrança, escrever um livrinho com filmes, com vídeos, com jogos. Então, a gente também orienta os pais a fazerem isso. O que acontece, que é o que nós vemos com mais frequência, é que isso é comum, os adultos eles têm muito medo de falar sobre a morte com a criança, né? Principalmente os pais. Ou quando morre um pai ou a mãe, ou os dois, né? A família fica sem saber como falar. Na maioria das vezes não levam as crianças para o ritual, né, de despedida, que é velório, sepultamento, agora com a Covid, que não está acontecendo, né, os velórios, que é ruim, né, por isso. Mas, enfim, o que a gente orienta? É preciso falar do ocorrido com a criança, né? O que é importante que se saiba, não é algo que acontece que vai traumatizar a criança. Então, não é um acontecimento da morte, ou do pai, ou do irmão, que vai traumatizar essa criança. O que causa o trauma é a impossibilidade dela de mostrar os seus sentimentos, de falar o que sente. A criança, ela resolve muito rapidamente, ela não tem problemas com a morte. Ela entende e vai em frente. Mas ela vai chorar, obviamente, muito mais até do que os adultos. Mas assim, as crianças choram normalmente, né? E os adultos... Né? Ou seja, né, calar a criança causa mais traumas do que possibilitar e também trazer aí à mesa, à tona, né, informações para que ela consiga expor esse sentimento. Gente, é muito interessante falar sobre esse assunto, porque, de fato, nós temos esse grande tabu dentro dos lares, da casa. E, Dora, eu quero agradecer a sua participação aqui. A gente queria conversar mais, extrair mais conhecimentos. O problema é que o tempo não nos ajuda. Entendo. Mas eu quero agradecer muito de você estar disponível para abrir o coração aqui para a gente. Inclusive, vai passar aqui o contato deste espaço especial, espaço âncora, nossa âncora, aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Obrigada. De nada, querida. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Obrigada, amém. É isso. E a Joyce é voluntária no processo. É isso, é exatamente isso que a gente estava falando aqui no intervalo, né? Até desculpa que eu falei de 4 anos, era a questão das crianças. Sim, imagina. Não, tá tudo certo. A produção já falou aqui, não, Carol, 4 anos é o tempo que eles estão passando lá, não tem problema. Mas a Carol fala assim, ela tá com quase 50, fala que tem 36, você tem um problema com idade. Eu tenho um problema nos 4, Brincadeira, né? Eu sempre brinco de idade, temos a mesma idade. Eu vou dizer que 4...
anos 4 anos. faz a diferença. Faz Faz, diferença. Faz a diferença. Opa, uns 3 pés de galinha a mais aqui mesmo. Aqui, ó, quando você juntar aqui. Joyce, como tem sido a experiência, você que tem vivenciado esse trabalho que é feito pelo projeto? Assim, qual que é o processo? Você hoje está fazendo online, né? Todo esse contato. No momento, sim. É uma experiência incrível, né? Tanto é que eu estava falando para vocês que eu fui há muito tempo para fazer um curso e aí eu acabei ficando e aí eu fiz a formação em tanatologia, enfim, uma série de coisas porque é muito fascinante, né? Você vê a melhora, você vê a progressão, você vê a pessoa que às vezes chega tão sem esperança, chega ali num estado, né, de dor latente e de repente consegue se reorganizar, consegue dar um significado novo para a situação, para a vida, estabelecer novos projetos. Então é um trabalho extraordinário. Funciona da seguinte forma: há um plantão psicológico, né, que a gente faz o atendimento através desse plantão. E aí, nesse plantão, a pessoa ela é atendida e é verificado ali, né, como que está a condição. São remarcados alguns novos encontros para que a pessoa se organize, se restabeleça. E depois ela é encaminhada para um trabalho de grupo. Não no caso das crianças, por enquanto. Mas ela é encaminhada para um trabalho de grupo, onde o trabalho é fantástico, né? Porque é uma construção, é uma empatia das próprias pessoas ali, compartilhando sua dor, seu sofrimento, se fortalecendo umas com as outras. Então é extraordinário, assim, é muito satisfatório fazer parte do trabalho. São iniciativas como essa que fazem uma diferença na vida, né, das pessoas, né? Então, excepcional. Você saber que você não precisa lidar com tudo sozinho, né? Exatamente. Quem diria que seria um Sim. plantão, porque normalmente Sim. a gente fala de o plantão do médico, quebrei um pé e tal. Horário comercial para mas as emoção. questões psicológicas. Então, uma ONG está dando um exemplo de que são pequenos processos que mudam uma cultura. A gente pode falar, doutora. O plantão são as quartas-feiras, né? Tem alguns voluntários que estão lá, né, no atendimento físico, mas hoje precisa ser agendado por telefone previamente para evitar, né, um excesso de pessoas. E aí é direcionado para o atendimento físico ou online, dependendo da necessidade e da demanda também. Eu queria só retomar aquela pergunta que eu fiz. De repente tem alguém falando, olha, talvez o meu período de falar do luto passou. A gente estava falando daqueles 4 irmãos que, olha, a gente não conversou quase. E que alternativa eles teriam para isso e tal? Mas a gente está falando de qualidade de vida perante do que passou, não tendo culpa das atitudes que possivelmente deram para ser feitas no caso daqueles 4 irmãos. Mas, doutora, sempre há oportunidade de colocar na mesa da psique, abrir, conversar. Como é que funciona essa questão? Porque talvez cada irmão sentiu de uma forma diferente, outros levaram a vida com cicatrizes menos, não tão fundas ali, outros ainda estão com alguma ferida aberta. Fazem 10 anos que eu perdi um ente querido, nós não falamos sobre isso, seguimos a vida. E agora, pode sentar na mesa e conversar novamente? Não só pode, como deve, né? Eu tenho até uma situação que eu acompanhei também, de uma família que tinha tido uma perda significativa, e aí já tinham passado muitos anos, e a pessoa foi me procurar com a queixa de que todo aniversário daquela perda, ela passava mal e ia parar no hospital, né? E aí eu conversei com ela e a gente chegou à conclusão de que a forma como a família vivenciava esse dia, que é um dia doloroso, a gente nunca esquece essas datas, né? Era uma forma que talvez não fosse tão legal. Por quê? Eu falei para ela, como que é feito isso na sua casa? Não, ninguém fala nada. Todo mundo sabe, todo mundo lembra que é o dia, mas a gente não fala absolutamente nada a respeito, né? E aí, a orientação de repente, vamos fazer diferente, vamos partilhar, vamos ver foto, vamos conversar, vamos rir junto das histórias ou chorar juntos da saudade, né? Mas vamos colocar essa dor que é de todo mundo para dividir, que às vezes está todo mundo carregando ali solitariamente, a gente consegue dividir, né? E aí foi algo que foi muito bacana, deu um resultado diferente, né? No próximo aniversário, foi um momento muito bonito, assim. E serve para todas as pessoas essa situação. Nunca é tarde para falar sobre a nossa emoção, sobre o que a gente sente, até porque esse amor pela pessoa que partiu é eterno. Então não tem momento, né? Quanto antes a gente consegue falar, melhor para a gente se aliviar e se organizar mais rápido. Mas caso não tenha sido possível, hoje é o momento de fazer isso. Só quero sublinhar uma frase dela, tá? Rir junto das histórias e chorar junto da saudade. Então, É o resumo.
resumo para Maravilhoso. aprender a lidar com Pensar o luto nisso. de uma forma geral. Bora para o intervalo, é rapidinho. Na volta, você aqui, olha, abrindo o coração, falando suas dicas, ou simplesmente fazendo perguntas para especialista. É rápido e a gente volta já. De volta aqui com o Entre Família. E você achou que nós íamos falar sobre luto e deixar você lidando sozinho aí, sem nenhuma ferramenta, sem nada na sua mão para lidar com as emoções? Claro que não, né? A TV Novo Tempo está ligada, ela está entendendo o momento que nós estamos vivendo. Lidar com as emoções não é algo mais específico para uma área de atuação. Olha, eu não sou psicólogo, não precisa. Não, isso aqui é para o ser humano, tá? Isso aqui é aprendizado para a vida. É algo que seu filho não vai aprender na escola, mas ele precisa aprender dentro de casa. E não é algo instintivo também, não. Não, com a vida ele vai aprender. Que com a vida vai aprendendo o quê, menino? Tem que falar sobre N situações. Por exemplo, você sabia que traumas não são condições específicas da infância? Você sabia disso? Porque quando se fala de trauma, pensa na infância, né? Não, todo esse trauma é por causa da infância. Não, não, não. O trauma, ele pode acontecer em diversas etapas da vida. Como é que você vai lidar com traumas que se instauram na fase adulta ou na velhice? Como é que você vai lidar com isso? Sem um mínimo de informação. Pois aqui, nessa revista, que está aqui, ó, tô segurando ela. Tô segurando a sua revista. Sentimentos, a ciência do existir. Tem aqui um tema muito importante que fala sobre transtorno de estresse pós-traumático. É isso. Como é que você lida com transtorno de estresse pós-traumático? Quais são as etapas? Quais são os sintomas? O que eu estou sentindo? Será que isso é um transtorno pós-traumático? Será que Não, mas não passei um trauma, né? Será que eu preciso de ajuda mesmo? O fato de você não se sentir bem já é o suficiente para buscar ajuda. Bora lá? Vamos buscar ajuda? Então vai, liga pra gente, liga pra gente. Você vai ligar aqui através do telefone 0 operadora 12 2127 3121, ou pode pedir pelo WhatsApp, que eu preciso copiar aqui porque eu não tenho aqui na minha tela, ó. 982444449. Pronto, já li pra você, hein? Tô aqui, ó, junto com você, te ajudando. 0 operadora 12 982444449 para você pedir a revista Sentimentos. E ela vai como? Como? Por quanto? Ela vai de graça para sua casa. Nem a postagem será paga. Você só precisa pegar essa revista e, olha, se beneficiar da informação, se beneficiar do conhecimento compartilhado dentro da sua casa. E isso aqui não é para você guardar não ali na sua bolsa e ir para o trabalho. Não, isso aqui é para sentar com a família, desde a criança bem pequenininha até os mais velhos serão beneficiados através dessa leitura muito especial, viu? Bora lá? Já pediu a sua? Corre, vai pedindo enquanto a gente vai conversando aqui. Daqui a pouquinho você na tela aqui no Entre Família, Cris. Verdade. O pessoal de casa está participando. Mas o pastor tem uma pergunta também, né, pastor? Ou eu... Não? Não. Ficou tranquilo, Estou então? pensando aqui. Tá pensando? Então tá bom. Estou pensando. Então, fechou. Pastor não tem, não. Fechou. Vamos lá. Eu estou pensando, mas posso ter. A qualquer momento. É. E essa é a pergunta já na mandíbula aqui, né? E aí, pastor, tem uma pergunta? Não. Vamos lá. O WhatsApp de casa pode participar. Vamos embora. Leone Batista. Leone Batista. E aí, Leone, fala com a gente. O passarinho do meu sobrinho morreu. Ele estava chorando muito e eu disse para ele que o passarinho agora está voando livre no céu. E será que fiz errado? Ele ficou melhor depois. Será que ele não perdeu a oportunidade? O Leone deu o que ele tinha. Foi na hora. No susto. Foi no susto, no supetão. Mais um exemplo. Estou falando aqui, né? Mas estou falando de tamanhos de notícias que você tem para dar, né? Entre um ente querido, um vizinho, ou algo que você viu na TV. Mas é uma representação, É uma representação. Ele falou que está voando livre e tal. E ele perguntou, será que eu fiz errado? Primeiro tem a questão de culpa. Ele fez o que estava na mão dele, né? Sim. E agora, como é que ele contorna? E aí, a psicologia diz o que nesse sentido? Então, ele fez o que era possível, né? A vida não permite ensaio, então a gente na hora faz o que dá para fazer. Mas o ideal sempre é essa questão mesmo de explicar, porque como você falou, era uma oportunidade, né, da criança entender. Essa perda do passarinho, do pet, da plantinha, é uma forma de a gente começar a se organizar e a entender esse ciclo, né, essa finitude, essa finalização da vida, naturalizar tudo isso. Então, as perdas que a criança vai ter posteriormente, elas vão, de certa forma, ser facilitadas ou dificultadas pela forma como ela lidou com perdas anteriores, em menor proporção, de repente, né? Então, era uma oportunidade de ter colocado isso.
Como já foi falado, e a criança, de certa forma, se organizou, a gente precisaria saber a idade da criança, deixa da forma que está. Mas numa oportunidade em que isso aconteça, é sempre importante que a criança entenda esse processo da vida, da morte, né? E, infelizmente, da irreversibilidade disso. Joyce, a vida não permite ensaios, mas essa permite frase foi boa. retratação, né? Porque Uau! algumas vezes eu já... Muito boa Qual essa. que foi? A vida não permite ensaios, que foi a frase dela, que eu Isso. ia fazer referência, até porque aí, como não tinha ensaio, eu tenho uma pergunta agora, Cris. Agora, entendi. A vida não permite ensaios. Aí a Carol vem, ela não permite ensaios, mas permite... Retratação. Essa você eu pode vou... se retratar. Não, é Legal. profundo. Porque como Uau. pais, né? Como pais, vamos pensar, você é o tio, né? Mas como pais, né? A gente erra. Sim. Não é? Imagina, nesse ensaio da vida, daqui a pouco você fala, vou falar, não, filho, ó, foi certo não, ó, vem aqui, deixa eu falar um negócio para você. Né? Então, isso já aconteceu, não necessariamente nesse assunto, porque lá em casa é bem fluido, justamente pela forma como eu recebi o assunto da morte, né? Mas em outras situações eu já falei, olha, não, peraí, filho, deixa eu resolver isso aqui, vamos falar de novo esse assunto, peraí. É assim, assim, assim. E eu disse porque, você veja bem, olha, né? Sim. A gente reproduz muito daquilo que a gente recebeu, mas o certo... Então, não sei se... Dependendo do contexto, Carol, realmente não só é possível, como é essencial que hajam retratações, né? Da Por idade, exemplo, né? Também. pedir desculpa quando a gente erra para o nosso filho não tem nada demais. A gente está ensinando uma grande lição para ele, né? Tem pais que não pedem desculpa de jeito nenhum, mas isso é importante. Agora, nessa questão da morte, que gerou ali um sofrimento abrupto na criança, dependendo da idade que ela tem, ela não tem condição de reorganizar isso agora. Né? Então, é melhor deixar para uma próxima oportunidade. Então, depende muito da situação nesse sentido. Entendi. Quero aproveitar e te perguntar o seguinte. Quando eu trato esse assunto, é óbvio que as minhas crenças, e você falou de uma forma muito legal, que a gente tem que, ao explicar, respeitar a crença de cada pessoa. Sim. Tá? A partir da minha crença, respeitando de cada telespectador, que aqui a gente tem maior carinho, maior respeito, né? Eu gosto de pensar nesse tema de uma perda, na explicação de que o laço que foi interrompido, ele vai ser resgatado. Houve uma interrupção, porque eu creio no resgate, como eu citei no começo para a Nani. Né? Eu creio nisso. De que forma, a pergunta é, de que forma crer num resgate de laço, a palavra, o português eu acho que fica melhor, resgate, pode contribuir para aquele que eu estou compartilhando, por mais dolorido que seja a explicação, né? Eu acho que até, Joyce, essas explicações no exato momento, eles são muito... É difícil até de absorver, né? Eu, como líder religioso, acho que a gente até tem que amparar mais do que dar muitas explicações. Sim. Mas na explicação do tema da morte, que não precisa ser exatamente ali. E aí abro até um parênteses, estou falando um pouquinho mais, porque esses dias até a gente comentou aqui da perda de um bichinho de estimação, que era o tema. Biblicamente, nós não temos clara revelação do que vai acontecer. Mas nós cremos dentro do contexto bíblico, dentro do fôlego de vida que é o mesmo que Deus dá, que é possível, eu creio nisso, que Deus vai resgatar também os animais, aquele bichinho de estimação, aquele que, né? Então, fecho parênteses aqui. Então, quanto um resgate de um laço pode contribuir nesse processo de explicação de que a vida é finita? Estou fazendo a pergunta na visão psicológica agora. Sim. Tá? Na verdade, a fé, ela é fundamental, então pode contribuir de uma forma extraordinária. Né? Inclusive, tem vários estudos da neurociência, né, das áreas do cérebro que são ativadas no momento em que uma pessoa está, por exemplo, em oração, em que ela está voltada para a sua fé. Então, é fundamental, principalmente porque quando a gente fala da morte, do ponto de vista concreto, às vezes a gente não tem uma explicação para algumas casualidades, né? Para causas de morte, algumas formas muito abruptas, coisas que acontecem.
A gente tem a explicação, sim, física do que houve, mas isso não nos preenche de alguma forma. E aí a fé vem fazer esse papel, ela vem preencher, ela vem dar esperança, ela vem mostrar que de certa forma, nós podemos acreditar em algo maior. E isso é fundamental, muito saudável, inclusive. Né? A gente acredita, e tem o Jung, um pensador que trabalha com essa analogia, do equilíbrio, né? A questão aí de corpo, mente e espiritualidade. A gente precisa manter isso para se manter saudável. E diversas pesquisas atuais. Essa semana a gente tem sido agraciados com um programa muito especial, né? Um Olhar de Esperança, todos os dias às 22 horas até amanhã. E tem uma neurocientista que está com a gente, a doutora Rosana Alves, e ela falou, inclusive, de alguns estudos recentes falando da ação da espiritualidade no cérebro, né? Impulsionando algumas correntes importantes, algumas químicas importantes acontecem no cérebro quando você desenvolve a espiritualidade de forma eficaz mesmo, no fundo do coração, ali na prática mesmo. Não é assim, eu creio. Não, ali, sistemático, né? Sim, então, algumas químicas cerebrais, ou seja, o corpo todo ele está sendo ativado através de uma ação, uma decisão de seguir a espiritualidade de forma plena, né? Isso é muito importante. Muito bem. E até ela falou sobre reserva cognitiva, até para o mesmo cérebro, o quanto ajuda você aí para você ter uma longevidade especial. Agora, o nosso tempo aqui também, com qualidade, encerrou um tema fantástico. Obrigado a sua participação. Se não chegou aqui, nos perdoe, o tempo não nos permite, mas sinta-se abraçado. Joyce, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso pedido, o nosso chamado. É sempre muito bom ter você aqui. Volte sempre. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Espero ter minimamente elucidado algumas questões e que as famílias, né, as pessoas que estão aí em sofrimento, percebam que partilhar esse sofrimento, expressar através da fala, do choro, é saudável, é curativo. Tudo que a gente precisa para se restabelecer já veio de fábrica, né, que é a nossa capacidade de expressão. Isso ajuda muito. Muito bem, as redes sociais estão passando aqui, ó. Dá um pulinho lá, fala com ela. Ficou alguma dúvida também? É sempre muito especial você ter alguém aí, ó, aberto para conversar. E para você que está em casa, sabe que a gente tem sempre um recado especial, né, pastor? Vindo da Bíblia para quem agora está com o coração ferido, está meio que perdido nesse assunto da morte e pode se achar. Isso mesmo, Cristo. Deus continue te abençoando. Amém. Principalmente nesses momentos desafiadores, que é consolar quem perdeu. Dá para cantar um pedacinho da música? Vou cantar, vou falar que essa música foi escrita pelo autor Mário Jorge, que ele escreveu todo o contexto do Heróis da Fé, escrito pelo Centro Universitário Adventista de Engenheiro Coelho. Muito legal, você corre lá no YouTube para buscar. E a música ela fala sobre essa questão da morte, né? Quem canta é a Laura Morena, ela canta assim: um homem não nasceu para morrer, é bastante acanhado assim pensar. Se cremos que Jesus ressuscitou, é certeza de que a morte irá findar. E assim continua. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nesse capítulo, Paulo vai dizer que a vida só tem significado, só tem sentido se a gente crer que a morte é um sono, foi um laço interrompido, mas um dia nós vamos acordar para ter a vida eterna, viver com os queridos. Eu não sei para quem eu estou falando nesse momento, não sei qual é a sua realidade, mas se o seu coração está ferido, abra seu coração agora, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E Ele quer te dar o consolo nessa tarde e te encher de esperança, porque quando Ele voltar, os mortos em Cristo vão acordar. Amém. Obrigada, pastor. É isso. Olha só, já quero te dar um spoiler do que vai acontecer aqui na segunda-feira. Ô, Cris, você é o tipo de pessoa que manda figurinha no WhatsApp, uma coisinha assim, como é que é? Eu mando. Você é meio cringe? O que você já fez? Uma coisa meio cringe? 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 Tô ouvindo falar aí que o povo fica falando cringe.
Rapaz, Que é o bafão. rapaz, agora o pessoal fala Bafão, é. crush, É cringe, é agora cringe. é cringe. O que é? Cringe. O cringe? Olha, nem sabe falar o que Não, significa, vou te que tá dizer. ruim mesmo. Tô brincando. Ele é de fato dessa geração. Ô, Cris, sabe o que Oi. é isso? Ah. Essa situação aí é quando a gente passa assim, uma vergonha alheia. Assim. Sim. Isabela fala muito isso Sim. pra mim. Ih, Isabela fala isso pra mim o tempo todo. É? Ô, mãe, faz esse post não, mãe. não, 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 mãe, não fala assim, tá, não. Não, mãe, para, apaga isso aí do grupo da família. Não posta print. Não posta print que pega mal. Você já Mas viu? eu sou dessa idade, Daí gente, eu gosto, eu tô isso. entendendo. Alguma coisinha desfocou, mas é meu Instagram. Coloquei a figurinha lá, eu choro de rir, eu mando pro Cris, que manda pra mim. Quando mando pra lá, a Isabela fala, para, mãe. Não, a gente tem uma figurinha que a Para. gente troca aqui, É. coloca no grupo do Entre Família de vez em quando. Eu fico com aquela figurinha entalada. Louco pra dar uma conversadinha Mas pra largar essa aquela geração não aceita. É. Se contém com aquela figurinha. Dá uma segurada. Segura. Segura ele, Vamos seguir o exemplo, o Vamos lá. conselho da É Isabela. cringe. Vamos Cringe. falar sobre Cringe. cringe. Geração cringe aqui. Tem um especialista que tá. vai te ajudar a se encaixar, viu? É isso, gente. É a idade. É. Eu não tenho o que fazer. Pronto. TikTok, meu querido, não aguento. Não Fica aguento com 10 vídeo de segundos de saúde aí TikTok, na passa uma sequência. hora, dá uma ruim. 10 segundos tremendo, tá doido, é muita velocidade. Não dá, demais. Não. Olha lá, nossa diretora já tem um comportamento